iniciar a gravação. E aqui estamos já com a colaboração, claro, de Skype para podermos conversar mais uma vez com o campeão. Isto é uma tendência e um sobrenome, podemos dizer assim, do 16 Válvulas. Nós estamos mesmo aqui para falar com os campeões, mas com todos os que tenham a ver com o desporto motorizado, mas é com particular apreço que recebo hoje o campeão de Rallys da Madeira, neste caso Miguel Nunes, que aceitou o meu convite, o nosso desafio para mais uma vez regressar para nos falar desta temporada, onde se sagrou campeão. E eu começo precisamente por aí, por perguntar psicologicamente como é que o Miguel se sente agora que tem um campeonato conquistado. Foi uma, vamos dizer, foi uma situação em que precisou descarregar esse stress, porque foi visível uma fotografia nas redes sociais, o Miguel ali a dar aquele, parecia ser um grito, por isso é que eu lhe pergunto, nesta altura, mais calmo, mais tranquilo, por ter o campeonato ganho. Podemos começar por aí. Boa noite e bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite. Sim, foi um ano bastante difícil e quando conseguimos chegar ao final do ano e concretizar os objetivos a que nos propusemos no início, é sempre uma satisfação. Mas quando passamos um ano tão difícil, com tantas situações onde sentimos que estávamos a perder o rumo, parecia que o tapete nos estava a fugir, e chegar a um ponto em que parecia já praticamente impossível ainda conquistar o campeonato. Nós, após o rally de Câmara de Lobos, as hipóteses eram matemáticas, mas era quase impossível. Nós tínhamos que fazer 2 rallies perfeitos para conseguir chegar ao título. E pronto, e depois isso acaba por ser uma satisfação enorme, porque nesse ponto eu acho que foi o momento de viragem de todo o campeonato, o momento em que conseguimos ultrapassar as dificuldades que fomos sentindo desde o início do ano, as pequenas coisas que correram menos bem e que foram dificultando algumas provas e alguns resultados. Nesse momento nós, não, é por aqui, vamos agora tomar este rumo, e acertámos na MUS. Toda a equipa se empenhou, a nossa equipa local, a de Racing Factory, toda a gente colaborou para conseguirmos realmente encontrar a performance ideal do carro, a forma como eu gostava de conduzir o carro, e a verdade é que desde esse momento nós conseguimos demonstrar uma rapidez inquestionável. Acho que batemos os recordes de todas as classificativas que fizemos após essa mudança, e ainda conseguimos alcançar o título, portanto, chegando ao fim. Compreendo perfeitamente o que me está a dizer, mas é inevitável falarmos. Vamos, obviamente, falar essencialmente das coisas boas, mas deixou-me aqui alguns tópicos que eu gostava de explorar, principalmente das coisas que não correram tão bem. Depois do campeonato ganho o ano passado, portanto, foi possível com a Racing Factory e com a Play, a sua equipa é a Play. Pergunto-lhe este ano o que é que mudou, o que é que aconteceu este ano, onde é que estiveram essas dificuldades, onde é que foram aqueles aspectos que acabaram por ser corrigidos. Já disse isso, não há qualquer tipo de dúvida, mas estamos a falar estruturalmente de quê? O que é que não correu tão bem este ano, Miguel? Bom, 2020 foi um ano que nos correu na perfeição, onde nós ganhamos todas as provas, tínhamos o trabalho perfeito no carro, tudo funcionava às mil maravilhas. Depois, para 2021, a Skoda lançou um pacote de evoluções para o Skoda Evo, onde nós quisemos tê-las, quisemos ter um carro com as últimas evoluções. E, infelizmente, quando dotámos o nosso carro dessas últimas evoluções, provavelmente cometemos alguns erros, porque o carro mudava um bocadinho, e nós falhámos em algumas opções. Várias vezes dissemos isso, que estávamos mais lentos do que no ano passado. Acho que às vezes as pessoas não acreditavam bem nisso e pensavam que era alguma estratégia nossa para justificar alguma coisa, e não era. E só quando conseguimos perceber bem o que se estava a passar, e isso foi fruto de um trabalho exaustivo com a nossa equipa, com o engenheiro da Racing Factory, que fomos analisando perfeitamente os dados
e conseguimos perceber onde é que estava o problema. E não era pneus, era parte mecânica, não tinha a ver nem com pneus, tinha a ver com afinação e com a própria mecânica, foi isso que eu percebi. Tem a ver com o setup do carro, com algumas alterações que haviam sido feitas e que algumas delas tiveram que ser revertidas, tivemos que fazê-las de outra forma para voltarmos a ter o carro que nós gostávamos de conduzir, com a qual nos sentíamos à vontade e que realmente materializava resultados. Uhum. Entretanto, tem também um reforço importante, neste caso, naqueles que foram os seus adversários para este ano. O Alexandre Camacho também, com uma viatura também muito competitiva, da mesma marca. Também foi algo que ajudou, neste caso, a ter essa motivação de procurar um pouco mais. Seria isso, neste caso, Miguel, os seus oponentes, não vamos chamar adversários, porque vocês, pronto, basicamente são uma grande família, uma família do rally, neste caso, os rallies da Madeira, mas os seus oponentes deram-lhe aquela luta que precisava também o Miguel para ir procurar aquele bocadinho que lhe faltava no andamento. Terá sido isso também? Nós sabíamos que o nível do campeonato estaria muito alto, tanto pela parte do Alexandre Camacho, que é um adversário que temos há muitos anos e que sabemos que é sempre muito difícil de vencer, como também pelo Pedro Paixão, Claro. que tem vindo a crescer ano após ano e que sabíamos que também iria estar bastante forte e, portanto, isto tudo que estava a me referir antes, o que andámos para trás, são pequenos pormenores, mas ao nível que o campeonato estava, esses pequenos pormenores tiraram-nos daquele rumo que nos permitia estar sempre lá, vencer, perder por pouco, mas estar sempre na luta. Portanto, foi isso que nos obrigou a trabalhar muito. É lógico que os adversários são sempre bons para o nosso desenvolvimento, para o nosso empenho, e é claro que eu sinto-me um privilegiado em poder competir com adversários tão fortes. Sempre foi isso que procurei desde que comecei a fazer rallies. Sempre procurei ir para lutas onde os adversários eram muito fortes e acho que foi isso que me fez evoluir enquanto piloto e, portanto, continuo sempre a procurar isso. E como referi bem, este ano foi mais uma prova disso. Eram 3 carros idênticos, 3 pilotos rápidos e os 3 à procura dos melhores resultados possíveis. Claro que sim. Miguel, falando agora das coisas positivas, porque foram bastantes estas deste campeonato, a mais importante, claro, é a conquista. Pergunto-lhe se aquele que foi o rally chave para esta temporada será este da Câmara de Lobos. Foi a partir daí que o Miguel dá ali uma volta, não só no conhecimento do carro, mas também da sua capacidade de lutar até ao fim e acreditar até ao fim que pode conquistar o campeonato. Onde é que estão as coisas positivas realmente para esta temporada? O Rally de Câmara de Lobos foi aquele em que nos sentimos que era o fim da linha de trabalhar na solução que nós tínhamos. A partir daí disse, não dá mais, nós temos que procurar outro caminho, por aqui não dá mais, porque nós vínhamos sempre a melhorar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e em algumas situações até estávamos bem, noutras menos bem, mas senti que não dava mais. E realmente, para mim, o Rally do ano é o Rally do Faial. Onde nós fazemos essas alterações, aí eu senti a grande responsabilidade de ter tomado essas decisões, porque podiam correr menos bem, mas de facto chegar ao Rally do Faial e sentirmos que estávamos fortes, começarmos a ganhar classificativa atrás de classificativa, até conseguir vencer o Rally e todas as classificativas, isso deu-nos um alento enorme e fez-nos acreditar que ainda era possível alcançar o campeonato. Havíamos que repetir mais uma prova como aquela, mas que era possível e que íamos nos empenhar para a última prova da mesma forma, apesar de mudarmos de viatura, a equipa tinha toda a competência para voltar a colocar as opções que nós tínhamos no outro carro e foi isso que aconteceu. Muito bem, excelente. Miguel, e em relação a este último rally, este que vem, no fundo, atribuir o título, que emoções são essas? O que é que se viveu dentro do carro
até o acidente do Alexandre e depois do acidente. Estamos a falar de um rally sempre preocupado em ouvir como é que está o andamento do próprio Alexandre, porque era o seu adversário mais direto. Como é que foi gerir das informações que lhe chegavam naturalmente da performance daquilo que acabava por fazer decidir o campeonato para o seu lado? Bom, nós para esta prova tínhamos que nos preocupar em andar o máximo. Desde o primeiro metro, primeiro era muito importante ganhar a Super Especial, que era a primeira classificativa do Rally, porque valia um ponto e nós precisávamos desse ponto. Era um traçado onde era muito difícil ganhar tempo, é um traçado sem muitas curvas, sem muito por onde ganhar tempo ou perder. Mas acho que conseguimos nos preparar bem e conseguimos ganhar logo aí. Fui por uma escassa décima, mas foi, foi muito importante. A segunda classificativa ganhámos um bocadinho mais. Depois, no dia seguinte, nas classificativas normais, nós começamos o rally muito bem, muito confiantes, e começámos a amealhar há algum tempo. Nós, em duas classificativas, ganhámos cerca de 7 segundos. E isso, no fundo, deu-nos alguma tranquilidade. Toda essa tranquilidade foi abalada na terceira classificativa de sábado, um troço que estava um bocado molhado, bastante difícil. Nós estávamos com o carro com uma configuração de seco, e estávamos a contar que a classificativa tivesse efetivamente um pouco mais seca do que aquilo que realmente estava. Fomos surpreendidos aí, apanhámos já alguns pequenos sustos no início da classificativa, e também, como já tínhamos alguma vantagem, aí acabámos por optar em gerir melhor a situação, tentar não cometer erros, mas pronto, mas perdemos demasiado tempo. Acabou por perdermos aí praticamente toda a vantagem que nós tínhamos e chegámos, no fundo, a meio do rally praticamente a zeros novamente. Estávamos ali a diferenças de décimos. Mas isso não nos abalou, porque nós sentíamos que estávamos naquele rally, estávamos um bocadinho mais rápidos que os nossos adversários. Nós sentíamos isso e sentíamos que conseguíamos fazê-lo. Claro que tínhamos que forçar o andamento, mas que conseguíamos fazê-lo sem correr demasiados riscos. E vamos para a classificativa da tarde com essa mesma ambição de voltar a vencer. E pelas informações que tínhamos a meio do troço, vínhamos novamente a ganhar tempo ao Alexandre. Mas pronto, ele teve aquele infortúnio já perto do final da classificativa. Nós passamos por ele, percebemos que pronto, ele estava ali. Sabemos o quanto custa, já o manifestar, já falei com ele sobre isso. Mas não podíamos nos desconcentrar, porque tínhamos que ganhar o rally e o Pedro Paixão estava extremamente rápido, e nós não podíamos facilitar nada. Tínhamos que manter a concentração e o ritmo até o final. E foi isso que fizemos, mesmo depois dessa classificativa onde o Alexandre desistiu. Logo na classificativa seguinte forçámos um pouco mais o andamento, ganhámos mais 2 segundos e pouco ao Pedro Paixão. Isso deu-nos ali mais alguma margenzinha, embora não muito, e a partir daí tentámos manter um ritmo forte, sem correr demasiados riscos, de maneira a tentar segurar o Pedro Paixão atrás, e conseguimos fazê-lo da melhor maneira, e isso deu-nos a vitória do Rally e do campeonato. Mais aquele ponto, então, da Super Especial, portanto, que tudo isso contou. No final, é o campeonato ganho por quantos pontos, Miguel, que eu não tenho aqui o apontamento à mão? Deixa-me cá ver, tem com 128 ou 129, não tenho a certeza. Acho que 129. Ok. E com quantos pontos para o Alexandre, que foi o segundo classificado? O Alexandre, eu julgo que fica com 127. Estamos ali presos por poucos pontos que todos contaram, nomeadamente, neste caso. Sim, ele também ainda podia deitar uma pontuação fora, e acabou por deitar esta. Foi a desistência. Nós já tínhamos deitado o Rally Vinho Madeira,
E portanto, a diferença, por isso é que nós tínhamos que vencer o Rally, não, porque precisávamos de fazer pelo menos 27 pontos nesta prova e fizemos 20 e não. Fantástico. Fazer contas também, como aconteceu no CPR também, que havia ali aquela questão do Armindo Araújo também, que da Racing Factory, que também tinha que deitar fora resultados e aparecia isso. Pronto, mas está o campeonato resolvido, está o campeonato ganho. Minha última pergunta sobre a temporada de 2021 é, do seu lado, como participante ativo e naturalmente como piloto campeão, como é que viu o campeonato este ano? Um campeonato interessante, com novos valores, o público também muito participante. O que é que nos pode dizer para nós que estamos aqui no continente, claro, e gostamos de saber as novidades daquilo que corre bem a nível dos rallies na Madeira, onde sei que se vive de uma forma muito intensa, e isso é visível até quando falece apenas, não vou dizer apenas uma pessoa, mas um dos vossos amigos, quando falece, a onda de solidariedade dentro da própria Madeira mostra que vocês são uma família muito unida nos rallies. Por isso eu pergunto como é que estão os rallies na Madeira, na sua opinião. Eu acho que os rallies estão a viver um bom momento cá na Madeira. Nós, não só na luta da frente, que foi extremamente interessante, e foi uma luta a 3. Durante muitos anos fui a 2, ou até alguns casos que havia um único para vencer. Portanto, vemos uma luta a 3 na frente, e depois logo a seguir haviam ali sempre lutas interessantes. Rui Pinto, José Camacho, os RGTs ali pelo meio. E depois disso também, e acho que é uma parte muito importante, o crescente número de viaturas de Rally 4, carros novos, com alguma competição interessante ali entre eles também. Um campeonato também só foi decidido agora no final, e portanto isso tudo é positivo. Eu acho que é importante que a lista vá crescendo em todos os níveis, e esperamos que continue assim, que continuem a aparecer mais carros novos. Os Rally 5, por exemplo, seriam muito bem-vindos para cá, como forma de iniciação, a ver se aparecem mais jovens e comecem a ter ali lutas interessantes, para depois passarem para os Rally 4, depois se aparecerem Rally 3 também. E conseguirmos ter aqui uma escada no fundo, de viaturas bastante interessantes. Eu acho que o nosso campeonato está a melhorar significativamente nisso. Houve uma altura em que havia muitos carros muito diferentes uns dos outros. Agora acho que começam a convergir um pouco. Os Rally 2, depois os Rally 4, e há alguns carros aqui um pouco similares, tanto a uns como a outros. E pronto, e acho que o campeonato está excelente, o ambiente também está bastante agradável, e portanto espero que assim continue, e que se continue a trazer mais pessoas para os rallies. E é isso que passa para a imprensa especializada e, no fundo, para quem gosta de rallies, e não aquela, como nós vimos no fim de semana, que só deram destaque a uma situação quando havia um campeão a ser estabelecido na Madeira, como era o caso do Miguel. Perguntava-lhe a quem ficam os agradecimentos, Miguel. Quem é que quer agradecer por esta importante conquista? Penso eu, e isso já é a tradição também do Miguel, neste caso, agradecer ao seu navegador, que será a pessoa mais próxima. Será, mais uma vez, Sim, este o caso. no fundo, o navegador está sempre incluído, e portanto, no fundo, eu estou a representá-lo também nos agradecimentos a todas as pessoas que colaboraram connosco, começando pelos nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível. Eles têm vindo ano após ano a fazer um esforço enorme para apostar no nosso projeto, especialmente em 2020, foi quando nós conseguimos montar o projeto mais ambicioso de todos, com uma viatura nova, com todas as condições que achamos que seriam necessárias para alcançarmos o título. Foi essa ideia que nós lhes vendemos, e felizmente correu bem. Passaram-se 2 anos e nós temos 2 campeonatos ganhos, e portanto, em primeiro lugar, o agradecimento vai para eles, para toda a nossa estrutura, os elementos locais que nos apoiam, em colaboração com a The Racing Factory, que também tem sido sempre um pilar muito importante no nosso projeto, em todos os aspectos, quer no apoio técnico, quer
todo o tipo de apoio que o Aloísio Monteiro e toda a sua equipa nos dão, desde o início, desde a ajuda em conseguirmos obter o carro numa altura em que era muito difícil conseguir um carro daqueles. E portanto tem sido espetaculares e nós estamos profundamente gratos. À família, que também é uma parte muito importante e muito sacrificada nisto, estão sempre a me apoiar constantemente, apesar de terem de prescindir da minha presença durante muito tempo para eu me poder dedicar a preparar as provas, a preparar o carro e tudo isso. São muitas horas que passo longe deles. E, portanto, de uma forma geral, a todas as pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, que estão na estrada a torcer por nós, nós sentimos cada vez mais apoio. E isso é extremamente importante. Portanto, a todos, não quero me esquecer de ninguém, todas as pessoas que estiveram connosco, que nos acompanham, o meu muito obrigado. Muito bem. Fechado está 2021, é inevitável a pergunta, não será a última, porque aí temos que falar também da nova geração dos Nunes, mas iria perguntar ao Miguel o que é que vai acontecer em 2022. Vamos tê-lo finalmente mais aqui no continente? O que é que a The Racing Factory, os seus patrocinadores, a Play e os outros lhes estão a sugerir para o próximo ano? Porque nesta altura já está arrumado 2021, não é? Há que começar a preparar um ano de 2022. Sim, é verdade, 2022 é já amanhã. 2021 prolongou-se bastante, foi se calhar o campeonato que eu fiz que acabou mais tarde, e portanto isso é uma dificuldade acrescida. Nós temos sempre muita dificuldade em conseguir montar o nosso projeto, é um projeto montado sempre com muito esforço, o esforço de todos os nossos patrocinadores. E nós vamos trabalhar para tentar voltar a marcar presença no próximo ano. Gostávamos muito de defender o campeonato no próximo ano. Cá na Madeira, já é muito difícil conseguir correr cá, correr fora ainda mais. E, portanto, nem pontualmente, Miguel, nem pontualmente, porque o tricampeonato já percebi que é o principal objetivo e é o lógico, que é aquilo que os patrocinadores, que na sua maioria são aí da Madeira, tem lógica que assim seja, mas presenças pontuais para vir a brilhantar o nosso CPR? eu gostava muito, já o consegui fazer no passado, mas é cada vez mais difícil. Não digo que não, se tivermos hipótese do ano nos correr muito bem, pode ser que sim. Nós, este ano, houve várias coisas a correr mal, várias coisas que saíram fora do orçamento e, portanto, não há qualquer hipótese, apesar de haver agora ainda uma prova que julgo que poderíamos realizar, que é aquela taça Do regional. dos campeões regionais. Mas infelizmente nós não temos mais para conseguir participar mesmo nessa prova. E portanto, não sei, tudo depende. O foco será sempre montar o projeto para o campeonato regional. Se as coisas correrem muito bem e se ainda houver alguma disponibilidade para fazer mais alguma prova, terei todo o gosto, porque E a mais do que prioridade... ninguém. Claro. Miguel, e a prioridade seria o quê? Um rally de terra ou um rally de asfalto? Eu confesso que o meu desejo é um rally de terra, apesar de saber que sou muito mais lento do que no asfalto, mas as poucas experiências que eu tive em terra é uma diversão enorme, é muito mais divertido do que conduzir na terra do que conduzir no asfalto e, portanto, eu gostava de ter a hipótese de voltar a conduzir na terra. Muito bem, fica esse desafio e estarmos atentos àquilo que pode acontecer em 2022. Fechamos, como habitualmente, com a presença, entre aspas, neste caso do Miguel, porque está a gerir a carreira do seu filho. Pergunto como é que está a temporada de karting, que está já terminado a temporada, ou ainda vamos vê-lo, por exemplo, na Taça da Madeira? Não, nós cá, portanto, terminámos a Rotax a nível nacional, onde ele foi quarto no final do campeonato. Fui na última prova em Bom Barral, fui segundo e venceu ainda uma das mangas. Portanto, a evolução dele acho que está a ser muito satisfatória para as condições que ele tem para correr contra pilotos bastante experientes e que dedicam bastante e estão mais próximos dos cartódromos do que nós. Eu acho que não posso pedir mais. E, portanto, terminada essa época da Rotax a nível nacional,
Começou cá o campeonato regional, em que nós também estamos a marcar presença. Ele está em segundo do campeonato. Nós temos uma prova este fim de semana, é a última do campeonato. Portanto, vamos participar, vamos ver o que é possível. E há apoios para 2022, continuamos a assistir à evolução dele, pelo menos a nível da presença no contacto? Eu vou tentar que sim. Nós, depois desta prova, ainda temos a Taça da Madeira, que vamos participar cá. E depois vou fazer todos os possíveis para voltar a levá-lo a correr a nível nacional, porque acho que ele merece, tem tido um desempenho que me surpreende. Pois é bom rapaz, porta-se bem, tem boas notas. Boas notas, pois, exatamente. Sim, é muito importante. Portanto, ele tem todos, não tenho... Ele vem agora à altura... Vem à altura do Pai Natal, fazer os pedidos ao Pai Natal, é mais um ano no karting, com certeza, e depois o Pai Natal tem que fazer à vontade, será assim? Pois é, mas é que ele é tão inteligente que até nessa parte onde chegou o Natal, ele diz: papai, não vou pedir nada, tu já me das tanta coisa ao longo de todo o ano que eu não te vou pedir nada. E portanto, nós ficamos. Isso dá cada vez mais vontade de ajudá-lo. Vamos a ver. E entretanto, tenho outro mais pequenito também. Era isso que eu ia perguntar. Vai começar também, é inevitável, está no sangue, o ADN, como se costuma dizer, também as corridas. Portanto, também vai já em 2022 ter um segundo piloto, também a dividir o patrocínio. Ele vai, em 2020, ele agora vai começar, portanto, ele tem 5 anos, é muito pequenito, mas já tem um baby card para começar e vou pô-lo a andar agora. Claro que não é a fazer corridas, mas vai começar a andar, que ele está sempre cheio de vontade, sempre a me perguntar quando é que eu monto o motor dele para ele poder ir andar. E agora, quando terminar, já terminou a minha época de rallies, agora a do Pedro, e só depois disso é que eu vou ter tempo para me dedicar ao kart dele e por tudo a funcionar. Para pô-lo a andar, porque ele está impaciente já, mas em breve vai começar a andar também. E algum deles quer seguir os rallies ou velocidade? O Pedro é muito virado mais para a velocidade. Ele tem um fascínio enorme pelas pistas e diz que as pistas é mais a praia dele. O João, que é o mais pequenino, já diz, não sei se é pleiteado ou não, mas já diz que quer ser piloto de rallies e que vai ser piloto de rallies como o pai, não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que fica o patrocínio no meio disso tudo, porque é muito peso só para as costas do pai, que já por si só já custa a dar conta realmente da sua própria carreira. Miguel Nunes, só agradecer, não vou tomar mais tempo, vou agradecer realmente a simpatia, a sua disponibilidade para connosco partilhar as emoções de uma temporada, mais uma vez de sucesso, um bicampeonato conquistado. Eu não ia dizer na última especial, como aconteceu, por exemplo, no CPR, mas nas últimas etapas precisamente do último rally, e portanto foi um campeonato decidido mesmo na última da hora, e dou-lhe os parabéns por aquilo que conquistou, mas os parabéns são extensíveis, claro, aí a toda a equipa, neste caso que o apoia o Miguel, por esta importante conquista, mas obviamente os parabéns também vão para a Madeira, para os ralis na Madeira que estão vivos e recomendam-se, e é um prazer ter boas notícias como estas que nós temos aqui, para partilhar com, neste caso, o Miguel, que nos traz essa novidade do seu lado. Da minha parte, fico à espera de novidades. Assim que houver projeto 2022, já sabe, pode contar connosco aqui no 16 Válvulas, e vou ficar atento, claro, também ao próprio Pedro, quando ele já tiver o projeto também do próximo ano definido. Terei todo o gosto em voltar a recebê-lo aqui. Ele é, de facto, um piloto que é fácil de entrevistar e eu gosto muito de o receber aqui. Fica um abraço, Miguel, uma boa noite e até breve. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado também.